A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, um muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo no qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Agradeço a você, meu amado e querido irmão, inscrito nesse canal. Quero dizer que você já era uma bênção, continua sendo e será ainda mais bênção na vida das pessoas. E Deus se agrada de você, querido. E você, meu amado, que nos ouve, que participa, não se esqueça, se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative os sininhos da notificação e, acima de tudo, compartilhe, que é um ato de amor. Queridos, muito obrigado por todos vocês que estão aí nos ajudando nessa honrosa missão de divulgar a santa palavra de Deus. Pois é o que fazemos aqui, irmãos. Nós oramos. Não tem show, não tem invenção. O que fazemos aqui é ler a palavra, porque a palavra ela nos acrescenta fé, porque a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando lemos a palavra, Deus está falando conosco. Amém? Lembrando que no final nós vamos estar fazendo a oração da fé. Você pode deixar os seus pedidos de oração e vamos orar para que Deus venha intervir em seu favor. Amém? Nós estamos fazendo a leitura do capítulo de Romanos, capítulo 3 hoje. Amém? Romanos, capítulo 3. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque dos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejam justificados nas suas palavras e prevaleças quando fores julgados. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Eu estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode aler-se, alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque sou condenado como um pecado? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é me merecida. Ninguém é justo. Que concluímos então, meus amados? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam e esperem veneno de serpente. Está em seus lábios. Sua boca, então, estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos.
e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale, todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípios? No da obediência da lei? Mas, não mais, no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Amém, glória a Deus. Amém, meus amados. Louvado é o nome do Senhor. Então, amados, nós, na continuação da leitura do livro da carta aos Romanos, Paulo, ele esclarece alguns pontos que eram importantes aos romanos e também a todos quantos se achegam a Deus e creem em Jesus Cristo. O princípio das coisas que Paulo escreve é que todos pecaram. Não existe um só que não tenha pecado. E se formos entender o que é pecado, a própria Bíblia vai nos mostrar que o pecado é a transgressão da lei. Quem comete pecado transgride a lei de Deus. Isso aí já é um assunto, amados, que ele envolve um estudo que faz distinção entre lei, estatutos, juízos, para que venhamos compreender o que é mandamento de Deus, o que é lei de Moisés, o que é estatuto, pois mandamentos são aqueles que Deus entregou a Moisés. E leis de Moisés inclui circuncisão, inclui outras ordenanças, mas mandamentos são aqueles que o Senhor entregou a Moisés. Os mandamentos de Deus, eles não salvam ninguém. É isso que Paulo está expressando aqui. Lembram da história do jovem rico?
que chega ao Senhor Jesus e pergunta o que ele deveria fazer para alcançar a salvação, e ele diz: guarda os mandamentos. E o que o jovem fala? Isso eu tenho feito. E Jesus fala para ele: então vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. A palavra vai dizer que aquele jovem saiu muito entristecido porque tinha muitos bens. Porque não podemos comprar aquilo que já foi pago. Jesus se sacrificou por nós. Um preço alto pela nossa salvação foi pago. E a lei de Deus, os mandamentos de Deus, jamais seriam capazes de fazer isso por nós. Por isso, o jovem rico sai entristecido, porque achava que poderia comprar com obediência às leis de Moisés, aos mandamentos de Deus, podia comprar a sua salvação. Mas somos salvos pela graça. Só que temos que entender mais profundamente isso. Quando entendemos a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos deparamos obedecendo aos mandamentos de Deus. Porque quando obedecemos a Cristo, quando estamos dispostos a servir ao Senhor, automaticamente a gente está obedecendo os mandamentos de Deus. Porque quando vamos para os mandamentos, vamos ter apenas um Deus, pois está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Irmãos, se observarmos os mandamentos de Deus, vamos descobrir que quando somos felizes em servir Jesus e entendemos a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, todas essas coisas nós fazemos automaticamente. Por isso que no fim do texto, do capítulo 13, ele vai dizer: anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Porque quem crê em Cristo, quem está disposto a servir ao Senhor, fazer a sua vontade, automaticamente vai servir, vai guardar os mandamentos. Porque quando olhamos para as tábuas da lei, que eram duas, vamos observar que os 4 primeiros mandamentos está voltado para o teu relacionamento direto com o teu Criador. E quando você ama o Criador, você se agrade em fazer a vontade dele. E os outros 6 mandamentos estão direcionados a mim e ao meu irmão. E quando a gente ama tanto a Deus como ao próximo, automaticamente guardamos os mandamentos de Deus. Porque Deus é amor. Amém? E em questão, meus amados, que Paulo ele explica, Romano, não tem um que faça o bem. Todos pecaram. Quando ele fala que estamos destituídos, não podemos contemplar a face de Deus, porque a sua glória nos fulminaria, acabaria conosco, porque todos estamos debaixo do pecado. Por isso estamos destituídos, afastados, não conseguimos contemplar a glória de Deus por causa do pecado. Não adianta, meu amado. Eu posso conhecer toda a Escritura, eu posso obedecer todos os mandamentos, mas se eu não entender a graça, a misericórdia que me foi derramada sobre a minha vida, e a pobre, miserável pecador que sou,
Eu não entendi nada, pois é o amor de Deus que nos salva, espelhado no seu Filho amado Jesus Cristo, que nos amou primeiro e se entregou por cada um de nós. Muitos poderiam dizer: ah, mas foi fácil, porque ele era a figura de Deus na terra, ele tinha poder. Ele sofreu como eu e você. Mais ainda, ele sabia das fraquezas. Jesus sofreu dores, sofreu a perseguição do inimigo, foi tentado. A Bíblia vai falar que ele cresceu em dores de trabalho. Então tem gente que diz: "Ai, foi fácil". Lembra do que ele disse: "Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade". Foi a expressão imensa do amor que fez com que Cristo nos salvasse. Não é lei. Aqui havia uma grande discussão de quem era circuncidado, de quem não era, as leis de Moisés envolvida, e queriam uns ser melhores que o outro, e Paulo ele explica e deixa bem claro: todos pecaram, não há um justo sequer. Se há algum justo é porque somos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Eu tenho que parar, meus amados, mas confesso aos irmãos, a minha vontade é de continuar falando no assunto com os irmãos. Mas eu tenho que parar por aqui. Amém? Nós agora vamos fazer a oração da fé. Amém, meus amados irmãos. Nós vamos fazer a oração da fé. Não esquecendo, querido, que você ainda pode fazer seus pedidos. Estaremos aqui orando juntinho com você, querido. Amém? Eh, eu mando os meus pêsames à família da tia Benta, a Eliette. Que Deus console e conforte os seus corações. Saiba que Deus vos ama e você esteve até os momentos mais necessários do lado de seus pais, né? E que Deus, ele vê isso tudo, viu? Deus abençoe a sua vida, querida. Deus console e conforte o coração de cada um de vocês, familiares. De toda a família que nesses últimos dias tem perdido os seus entes queridos. Quero dizer para vocês que é isso aí, meus amados. Nascemos, alguns de nós crescem, envelhecem, e o que muita gente costuma dizer, que dessa vida não se leva nada, se leva sim. Ou levamos a salvação ou não. Então deixamos muita coisa para trás, boas lembranças, amigos, filhos, familiares. E por isso cremos em Deus e aguardamos a vinda do Senhor Jesus, aonde um dia nos encontraremos com o Senhor nos ares. E como está escrito, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais pranto, aonde não haverá mais tristeza, nem enfermidade, nem morte, aonde estaremos eternamente com o Senhor. Que Deus console a cada um de vocês. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Vamos, então, à oração da fé. Querido Deus maravilhoso, eterno e glorioso Pai, louvado é teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, pela rica oportunidade que temos de estarmos mais um dia de pé diante de ti, Senhor. Pai amado e Pai santo, te somos gratos, ó Deus, porque sabemos, Pai, que tu estás olhando por cada um de nós.
e que teu amor se derrama, tua misericórdia se derrama cada dia sobre as nossas vidas. E podemos sim buscarmos ser pessoas melhores, podemos sim, Senhor, buscar a nossa salvação, mudar nossas atitudes erradas, buscar, Senhor, fazer o que é certo, meu Deus. Com a tua ajuda e com a tua misericórdia, creio que alcançamos, Senhor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai Santo e Pai amado, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que falamos, atitudes que tomamos, pensamentos contrários à tua vontade, que o Senhor nos perdoe. Deus amado e Pai Santo, crendo no teu amor e na tua misericórdia, Senhor, entregamos a ti, Senhor, cada conflito vivido, cada luta, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, cada irmão amado que se coloca na tua presença, Senhor. Cada um com suas dificuldades, com suas alegrias, e como sinal, Senhor, do nosso amor por ti, Pai. Nós já chegamos a ti, sim, com alegria, com agradecimentos, mas também chegamos a ti, Senhor, com os nossos problemas, pois tu, ó Pai, é quem nos ouve. Tu é Pai, Senhor, que faz o impossível acontecer. Tu que consola o nosso coração com a presença do Espírito Santo. Tu que nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor. Pois nossa vida, Senhor, está voltada para ti. Nosso coração está voltado para ti. Mesmo pecadores e falhos que somos, Senhor. Tu conhece a cada um de nós, meu Pai, e sabe que estamos voltados com a nossa fé em ti, Senhor. Meu Deus, cada lágrima que são derramada, cada joelho dobrado, Senhor, é para ti, Senhor. Seja lágrimas de tristeza, seja lágrimas de alegria, seja coração alegre ou triste, é teu, Senhor, pois somos teu, Pai, inteiramente. Ó Pai amado, ó Pai santo, visita esse irmãozinho, esta irmãzinha, que nesse momento se encontra angustiado, triste, que muitas vezes até perde a vontade de viver, Senhor. Que ele sinta a alegria da tua santa presença neste momento, Senhor, e seja tocado por ti, Pai. Essa pessoa que está enferma, desenganada pelo médico, que ela saiba que o teu melhor ainda está por vir, Senhor. Pois o teu melhor, Senhor, nos aguarda. E que aconteça o que acontecer, tu és Deus e Pai em nossas vidas. E a tua palavra se cumprirá. Ah, Deus amado e Pai Santo, consola este coração. Somos gratos pela família. Peço oração por toda pessoa que neste dia, Senhor, faz hemodiálise, faz quimioterapia, faz radioterapia. Esta pessoa que está lutando para viver, dá força a ela, Senhor. Abençoa a vida dela, consola o seu coração. Essa pessoa que está sentindo dores fortíssimas pelo corpo, Pai. Eu te peço, Senhor, alivia essas dores, Pai, com teu amor e a tua misericórdia, Senhor. Que ela sinta nesse momento a tua santa presença. Purifica-nos, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Santifica-nos, Senhor, na tua verdade, Senhor, na tua santa palavra. Em nome de Jesus. Visita estas famílias, onde quer, em situações que estejam, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço a tua bênção sobre cada um, ó Deus amado. Pela tua santa palavra e pelo poder que há no nome de Jesus.
Repreendemos todo mal, toda tristeza, toda angústia, todo ataque do inimigo, tudo que é sombrio, tudo que é dor, toda inveja, todo olho grande, toda palavra de maldição lançada no passado ou no presente, toda desavença, toda guerra, todo mal que existe para destruir a vida das pessoas. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Amanhã estaremos aqui orando com você. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe sua família, que Deus console o seu coração, que Deus te traga saúde. Se você busca uma cura, que você alcance a misericórdia do Senhor e seja curado em nome de Jesus. Que você encontre a paz dentro do teu lar, que o Senhor encha o teu lar de alegria e paz. Deus, Ele está pronto para abençoar. Mas o que aconteça, o que acontecer, Deus sempre é Deus e Pai. Amém? Lembrando, meus amados e queridos irmãos, que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.